E aí, pessoal, prontos para a nossa segunda aula? A gente cobriu na aula anterior os capítulos... Meu Deus, minha cachorra tá roncando, tá, gente? Esses barulhos assim é da GG, né? Vocês conhecem ela pelos stories do Instagram. Ela tá aqui, tá roncandinho. Mas vamos lá. Nos capítulos 1, 2 e 3, a gente falou a respeito de língua, linguagem, fala, comunicação. Eu passei para vocês até os elementos da comunicação, que a gente também tá vendo em literatura, aliás. Passei para vocês a questão do preconceito linguístico, as variações linguísticas, registros, modalidade, esse tipo de coisa. E aí no capítulo 4 a gente entrou na fonética, que é o primeiro âmbito da gramática que a gente começa a estudar agora no ensino médio, né? Depois vai para morfologia, depois semântica, depois sintaxe, assim por diante até o final do terceirão, e aí acabou, né? Mas a gente começou na fonética falando da diferença entre fonema e letra, né? Lembra, gente, por favor, letra é uma representação gráfica escrita do som. A letra e fonema não são a mesma coisa, fonema é um som. Como assim, professor? Me dá um exemplo. Lembra que eu falei para vocês? Se eu falo exato, esse som do Z é escrito pela letra X. Mas a letra X na palavra xícara também significa, tem um outro som, tem o som, por exemplo, do X, né, do CH, xícara. Então, como é que letra e som podem ser a mesma coisa se uma letra pode ter dois sons diferentes? Então, não se esqueçam, página 496, capítulo 4, a gente vê essa diferença. O fonema é o fone, é o som, e a letra é a representação escrita, a gráfica desse som. Então, não confunda as duas coisas, ok? A gente viu que os fonemas são 3, vogais, consoantes e semivogais, ok? Lembrem-se de que as vogais são 5 letras, mas podem ter 12 fonemas, né? Porque tem o E que pode ser fechado ou aberto, e o O também pode ser fechado ou aberto, O. E todas elas podem ganhar o tio na representação fonética, né? Que é quando eles têm um N ou M depois para representar a nasalidade, né? Que nem, por exemplo, em Ian, né? Lembra Ian? A gente usou esse nome, que, aliás, tudo bem, Ian? Ian. Esse an, por ter esse AN, a gente não vai colocar como dois sons diferentes, porque a gente não tem o som do N, a gente tem só uma nasalização, esse tio, que não é um acento, em cima do A, ok? E a gente viu daí duas figuras de linguagem que são figuras de som, que é a aliteração e a assonância. A aliteração é uma repetição de sons consonantais. Lembre-se, não é repetição de consoante, repetição de sons de consoante, porque a mesma consoante pode ter diferentes sons, então não confunda a letra com fonema. A aliteração, voltando, repetição de sons consonantais. Lembra da música do Gabriel Pensador? Mude o mundo, mude a mente, que a mudança da mente muda o mundo, enfim, aquele montaréu de sons de M, não necessariamente a letra M, mas o som do M, ok? E a assonância é a repetição dos sons vocálicos, dos fonemas vocálicos, ok? E a aliteração é bom lembrar também dos trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí a gente tem a repetição do som do R, né? Dos dois R's no caso, né? Do Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Isso é a aliteração, ok? E a assonância é a mesma coisa, só que com vogais. As duas são figuras em que a gente está trabalhando repetição de sons, ok? Isso aí é o nosso capítulo 1. Desculpa, a primeira parte de fonética no capítulo 4. Indo agora para o capítulo 5, que foi o último capítulo que a gente viu e a gente já conseguiu terminar, graças a Deus, né? A gente vai trabalhar os dígrafos. O que é um dígrafo? Vamos representar matematicamente? Letra mais letra igual a fonema. Duas letras juntas formando um som, dígrafo. Dois S's, CH, NH, LH e assim por diante, ok? Então, na palavra velha, a gente não tem 5 sons, a gente tem V, E, L, H, A, 5 letras, né? E V, E, L, H, Lha e o A. Então, a gente tem só 4 fonemas, ok? Não esquece disso, por causa do dígrafo, ok? Nós vimos os dígrafos consonantais e os vocálicos. Os vocálicos, gente, nada mais são do que o AM, né? Todas as vogais com M ou todas as vogais com N. An, en, in, on, ok?
Aí nós vimos na página 504 os encontros vocálicos. Aí a gente viu que os encontros vocálicos, eles são 3. Hiato, ditongo e tritongo. O hiato, 2 vogais juntas, né? Encontro de 2 vogais que se separam na hora de separar as sílabas. Sa, U, D. O A e o U estão separados, são 2 vogais, não tem nenhuma semivogal. No ditongo, as duas estão juntas na mesma sílaba. Uma é vogal e a outra é semivogal. Por exemplo, rei, né? Na palavra rei, a gente tem o E e o I juntos, né? E quando a gente vai separar em sílabas, não tem como separar o E do I porque eles estão na mesma sílaba, até porque rei é uma monossílaba, ok? Pense em peixe, talvez. Peixe. Quando você vai separar, o E e o I continuam juntos. Lembra que a mais forte é a vogal e a fraca é a semivogal. Peixe, ei. O E é a forte e a vogal, I é a fraca e a semivogal. Nesse caso, se eu tenho a forte e a fraca, eu tenho eixe, é um ditongo decrescente, ele escorrega, eixe, diferente de quase, porque no quase eu não falo quase. Então, aqui eu tenho o U e o A, quase, eu cresci, porque a forte é o A e o U é o fraco, ok? E aí temos então o tritongo, que é quando eu tenho semivogal, semivogal e uma vogal no meio. Paraguai. Por que que a gente tem sempre a vogal no meio? Porque a primeira semivogal, ela é a escadinha para chegar na vogal, e depois a vogal ele cai de novo para a semivogal. Paraguai. Paraguai, ok? Beleza? E os encontros consonantais têm os fixos e os separáveis. Fixos é quando as duas consoantes estão na mesma sílaba, e separáveis quando as duas consoantes estão em sílabas separadas. Por exemplo, sublinhar. Sublinhar tem o B e o L juntos, mas na hora de separar em sílabas, sub, tracinho, linhar. Então, esses são separáveis. Agora, por exemplo, na palavra plural, você tem o plural. Esse PL você não separa na hora de separar em sílabas, então é o encontro consonantal que é fixo, ok? Então, aqui nós vimos o que é um dígrafo. Lembra, dígrafo, letra mais letra formando um som. Tem os consonantais, tipo SS, SH, os vocálicos, A, E, I, O, U, com M ou N, para fazer o som nasal. E aí os encontros vocálicos, hiato, vogal mais vogal separados nas sílabas, ditongo, vogal e vogal na mesma sílaba, uma é semi, outra é vogal, tanto faz a ordem, e tritongo, semi, vogal, semi, Paraguai, ok? E aí os encontros consonantais fixos ou separáveis, depende se eles estão na mesma sílaba ou não, as consoantes. Fechou? Esse aí é o nosso capítulo 5. E acabou! Então essa é a nossa revisão, essa segunda aula agora é uma revisão que termina a revisão da nossa apostila inteira, ok? Espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido fácil para vocês. Dúvidas, falem comigo. Prestem atenção lá no material didático que eu vou postar para vocês, porque lá vai ter bastante mapinha conceitual, aquilo que eu já coloquei no quadro para vocês também, eu tenho as fotos, vou postar tudo lá, tá bom? E vou passar uma atividade avaliativa para contar com a nossa P1. Então, um beijo, até a nossa próxima aula. É nóis!